É muito preocupante. Tem uma coisa aqui que o que ele foi fazer, né? Por que esses escritórios foram contratados? Porque simplesmente esse desconto automático havia sido suspenso. Então, essa empresa aqui, o SEBAP, contratou esses escritórios todos para voltar a ter os descontos irregulares. A gente até cansa do Brasil, né? Entendi. Depois de ter aprontado tudo com os velhinhos, agora vai ser com quem tem plano de saúde, pelo visto. Exato. Continuam, né? Continuam sem se cansar. É muito preocupante. Tem uma coisa aqui que o que ele foi fazer, né? Por que esses escritórios foram contratados? Porque simplesmente esse desconto automático havia sido suspenso. Então, essa empresa aqui, o SEBAP, contratou esses escritórios todos para voltar a ter os descontos irregulares. E, pelo visto, quando a gente olha aqui que a receita passou de 388 para 9,9 milhões, foi super bem sucedido. Aliás, é isso que aconteceu quando a gente olha o panorama geral dessas entidades, né? Todos esses ganhos explodiram em 2023 e 2024. Uma das empresas sozinhas investigada, dizem que foi responsável por 2 bilhões, gente. 2 dos 6 de todos os desvios foram dessa empresa. E aí, pasme, ela frequentou 13 vezes aquele número que a gente sabe. Bom, 13 vezes a esplanada dos ministérios para encontrar diretamente com o Lupe, para encontrar diretamente com o Wellington Dias. Então, e essa foi a empresa que mais faturou, né? Essa entidade que mais faturou nessa história toda. Então, a gente olha para tudo quanto é lado e tem edital de todo mundo. O que o Pavinato trouxe aqui, essa história, é realmente escandalosa. É óbvio, primeira coisa, por que o Lupe ainda está lá? Como é que o Lupe ainda está lá? E ainda dá aquela declaração infeliz, dizendo que o tempo do governo não é o mesmo de uma empresa privada. Ora. Por que durante o governo Bolsonaro, quando de fato Luciano Tim estava no comando, né, aqui dessa secretaria, que agora está com o Vadi, durante a gestão do Sérgio Moro, por que eles editaram aquela medida provisória? E aquilo ali estancou a sangria. Quando a gente olha os descontos, eles são totalmente a mesma coisa, ano após ano, e já vinha desde 16. A grande explosão acontece depois que derrubaram essa medida do Bolsonaro em 22. Então, aqui fica claro, e por que derrubaram? Por conta da pressão dos sindicatos, por conta da pressão dos petistas. E aí eles estão infiltrados em tudo, seus nomes estão em todos os cargos de gestão. Agora, infelizmente, eu me pergunto aqui, será que isso vai dar alguma coisa? Alguém ainda acredita que justiça possa ser feita? Alguém aqui acredita que realmente, e deveria ser mesmo, Lupe deveria ser condenado, Lewandowski por tudo isso que está acontecendo aqui, o Vadi, vocês acham mesmo que alguém aqui tem a chance de ser condenado? Pelo que tudo está parecendo, um dos aqui responsáveis por esse absurdo vai cair para cima. Agora, né? Me parece que principalmente, acima de todos eles, Marina, é Carlos Lupe, porque ele é o ministro e o chefe dessas pessoas, que disse que é uma questão de tempo, de problema, não pode falar agora, alguma coisa assim, mas o que é fundamental entender é que o Carlos Lupe, quando soube, precisava ter avisado os aposentados, no mínimo isso, você não acha? Avisar os aposentados, transferir para eles o direito de poderem reclamar alguma coisa, porque se os aposentados soubessem das queixas, eles imediatamente poderiam ir lá nos seus extratos e ver e começar a corrigir antes de qualquer lentidão do governo que tem um tempo diferente, que seja o que for. Nem isso ele fez, tomou providência nenhuma. Para mim está muito claro, pura incompetência. E acho mais, o Lula não demite por estratégia. O que o Lula está fazendo agora? Muito vivamente que o Lula tinha conhecimento das coisas, porque não é possível que não tivesse a menor noção de um mínimo. Ele faz o Carlos Lupe falar com a imprensa,
se embaralhar com a imprensa, o Carlos Lupe vai ter um desgaste por uma semana, 10 dias, não sei quanto tempo. Quando estiver bem desgastado, puxa para si como se só ele fosse o responsabilizado e o resto do governo fica muito tranquilo. Tiramos uma única peça e resolvemos o problema que não estão resolvendo. E o Frei Chico faz a aposentadoria dele. Exatamente, era a pergunta que eu ia fazer. É bem interessante que a gente percebe como todas as peças que estão sendo movimentadas estão sendo feitas para desviar o Frei Chico é um freixo pequeninico? Não, é possível que seja. Mas é para desviar a atenção do Frei Chico. Por quê? Porque se você chega no Frei Chico, você chega no Lula. Agora eles estão mais habilidosos em como desviar o foco para evitar que se chegue no cara que é o grande responsável por isso. Porque o presidente da República, ou ele sabe, ou ele é um negligente e um incompetente. Nos dois casos, ele deveria ser afastado. Simples assim. Agora, vão desviar a atenção, estão desviando a atenção. Um é promovido para cima, ou melhor, um é rebaixado para cima para trazer o problema. O outro vai ter um desgaste, mas a pergunta que se faz é, quem tem coragem de mexer ou retirar, dar um chute no Lupe? Porque o Lupe e o PDT estão ali, são bases. Se alguém bater no Lupe, o Lupe vai dizer, você não percebeu? Olha aqui, eu sou o PDT. O PDT sou eu. É o que ele vai dizer lá. Me tirou, o PDT vai reagir. E você precisa de base para ter a governabilidade para frear os bolsonaristas, é assim que eles falam, lá dentro do Congresso. Então eles vão ficar, o que eles querem, para mim, eu posso estar enganado, é desviar o foco para retirar qualquer possibilidade de alguém puxar o fio e fazer a seguinte pergunta, me explica o Frei Chico. E que nem investigado é o Frei Chico. Não, ele não pode. Polícia Federal, aliás, Não. como é que o cara gasta o tempo dele para falar disso, né? Uma investigação grande. O diretor da Polícia Federal? O Andrei Rodrigues. Ah, sim. Puxa vida, né? Tanta coisa, tantas respostas a serem dadas para ele já esclarecer. Vamos começar aqui esclarecendo que o Frei Chico... não precisa nem perguntar, né? Ele não dá para identificar o que ele era. É andrógeno? Não, Andrei, não é andrógeno. Ô, Pavinato, ontem eu comentava aqui da estratégia da propaganda política do governo para desviar o foco, que esse é o principal assunto do país, o roubo dos aposentados. Ontem eu dizia, o governo primeiro mandou um oficial de justiça lá para abordar o Bolsonaro dentro do hospital, para gerar manchete. Depois fez uma comitiva, o Aerolula, para ir lá no enterro do Papa. Depois prenderam o Collor às 4 da manhã para também gerar outro tipo de notícia. Agora a camisa vermelha da seleção brasileira. Reparem que eles vão criando notícias para que o assunto INSS não seja o mais importante. Lamento informar que o portal UOL, como é que você fala? UOL. A manchete é o INSS, então não está dando certo a estratégia. Agora, como diria o Alckmin, eles voltaram à cena do crime, não é isso? O Carlos Lupe, como bem mencionou a Marina aqui, por que não foi demitido até agora? Está esperando o quê? Porque ele fez do Ministério um lupanário. E eu faço a seguinte pergunta aos, agora, digamos assim, ausentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém vai falar nada? O Alexandre de Moraes não tem nada a dizer sobre esse assunto? Porque eu pergunto, o que é mais grave? Pichar uma estátua com batom ou roubar 6 bilhões de reais? Mexe com quantos milhões de aposentados isso daí? Mexe com aproximadamente quantos milhões? São R$30 de média de desconto. Mas o volume total de aposentados que estão sendo prejudicados nisso é significativo para eles perderem o governo. Por isso que eles não podem permitir. E sabe o que os ministros do Supremo vão falar, Arthur? Não, mas isso faz parte da normalidade democrática. Se identifica um desvio, a Polícia Federal já está dizendo, inclusive, quem é culpado ou quem tem alguma coisa ou não, que não deveria estar falando. É primeiro, só no Brasil que o investigador chega na televisão e diz assim, olha, nós estamos identificando essas falhas do criminoso, dá tempo o criminoso correr e apagar as falhas, né? Só no Brasil que você encontra isso, mas está lá identificando quem é e quem não é. Por quê? Porque isso é foco. Se você consegue colocar, imagina para o Sidônio ter que explicar para, o quê? 40 milhões de pessoas? 40 milhões de aposentados? 37 milhões de aposentados. 37 milhões, reclamações que chegaram na CGU, apenas na CGU, foram mais de 700 mil. Ao que eu saiba, mais de 1,5 milhão de pessoas reclamou. E quantas que não tiveram problema? Que nem sabe. E as que vieram a perecer no meio do caminho? Imagina para o Sidônio ano que vem, tendo que explicar para 37 milhões de aposentados
que eles não foram roubados. Mas Foi um isso, problema gente, do é sua Bolsonaro. ideia. Mas Eles é- vão pagar com o nosso dinheiro em Não, dobro. é isso aí. Na É eleição. fácil. É isso Aí aí. o cara lá que foi vai receber pagar, tudo Marina. de uma vez só. Alô, em dobro. filha, Nem alô, em é setembro fácil. Deve ser. É só proibir de discutir na eleição. Exatamente. É só o TSE pegar e falar assim, está proibido. E vai fazer. Não, mas vai ser tá o Bolsa proibido. aposentado. Mas já Falou a saiu Marina, aqui, o Bolsa Aposentado, eles já estão falando. Foi a proposta vai do ser Melchiona, pago, né? a gente vai, nós, pagadores de impostos, mais dinheirinho para eles fazerem essa benesse, né? O Lula, benesse. o pai dos velhinhos, vai dar lá a grana toda de uma vez, provavelmente na véspera da eleição. Você Olha, quer apostar? Pior, ele vai prometer em parcelas, vai acontecer talvez a primeira, em meados de 2026, e aí algum problema acontece e não pagam mais, mas é o suficiente para fazer uma campanha eleitoral em cima Não, disso. ou ele só faz a promessa, só ele não paga nenhuma. Porque o que esse homem inaugura, ele inaugura projeto, que o Lula é o recordista de inaugurar projeto de pedra fundamental. Só que nunca nada acontece. Aí você veja bem, nós estamos vendo aí um escândalo que envolve o Ministério da Previdência Social, do Carlos Lupe, que basta olhar, você olhar para Carlos Lupe, você vê que não precisa nem falar, né? Se você não sabe o que é, pega e digita no Google aí, Carlos Lupe, e você tira suas conclusões. Nós estamos falando do Ministério do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, e estamos falando do Ministro da Justiça. E quando a gente fala do Ministro da Justiça, a gente fala em dois. Um que é atual ministro do STF, que é o Flávio Dino, e o outro que é o ex-ministro do STF, o Ricardo Lewandowski. Que esse aí também foi um notável saber jurídico, passou assim a... Não é nem 1000 quilômetros de distância, ele passou a 1000 anos de distância do Lewandowski. Você tem 4 ministros de Estado, um mesmo presidente da República, e nada acontece. Aí a Constituição brasileira, que esses mentirosos do MSTF, que são esses senhores sem notável saber jurídico ou com notabilíssima falta de vergonha na cara, que assumiram as cadeiras do STF sem poder, fala, não, nós cumprimos a Constituição, senta no meio institucional. Não cumprem, porque a Constituição diz que neste país o Estado promoverá uma atenção especial à criança, ao idoso, ao consumidor e àqueles que são vulneráveis por alguma incapacidade neuropsiquiátrica. São esses aqui. E também motoras. São as crianças, os idosos, os consumidores e toda a sorte de vulneráveis. Não está o Estado promoverá atenção especial ao ministro do STF. Não está o Estado promoverá especial atenção ao presidente ou ao vice. Mas está o idoso. Olha, vou dizer que é melhor que o Estado não tenha atenção especial a nenhum de nós. Mas então o problema é esse, Maria, é o que eu falava ontem. O Gilmar Mendes falava que era cleptocracia. O Gilmar Mendes atenção especial. falava que era cleptocracia. Não tem Aí a atenção compra. especial é que você vai bater a carteira ali, mais fácil. Olha o velhinho ali, ó. Olha, vamos dar atenção especial pro velhinho, vamos bater a carteira dele primeiro. É prestar atenção especial no aposentado. Essa é a coisa. Vamos prestar atenção porque ele está um pouco distraído. E se a gente tirar 30, 40, 50 reais, ele não nem vai vai perceber. perceber, Essa é a diferença. Então, é um ministério de atenção ao aposentado. Só Nós que de outra maneira. Quem é que condenou o Boulos lá e a Janja lá que estava pagando aquele povo que comprava marmita pro mendigo? Ninguém. Pois é, a gente rouba a marmita O mesmo de ministro mendigo. Wellington Dias. O Wellington. Né, a gente rouba a Combate marmita de mendigo. A fome como marmita de vento. A gente rouba dinheiro de aposentado. O que falta nesse país? Pelo visto aqui pela ANS do doente também. Agora a gente vai ter a ANS com o Vadir Damuso, um cara pró-aborto, e que é mutretado, porque a palavra é esse, plano de mutretado. O saúde. que ele fez na Senacom, suspendendo, porque ele sabia que ele ia... Porque o Lula é amigo do dono da Qualicorp. Tá? O dono da Qualicorp
que sorteia automóveis 0 quilômetro para ministros do Judiciário. Aí vem uma ação administrativa monstruosa contra um monte de operadoras, inclusive a Qualicorp. A Sul América se salvou, porque foi vendida, ele vendeu. Que ela estava também, mas foi vendida. Aí entrou com a ação, e quem era o secretário do consumidor? O Vadil Damus. Aí caiu no Vadil, ele olhou e falou, não, tem que ver aqui, porque é uma questão de ANS. Ele sabia que o Lula ia indicar lá a ANS, então ele suspendeu. A ANS está sem presidente desde dezembro, quando venceu o mandato do presidente anterior. Então só está esperando a sabatina dele para ele assumir a ANS e ele falar assim, obrigado, secretário da Senacom, que sou eu mesmo, agora eu vou ver aqui do lado da ANS. E aí a gente põe um sujeito como esse, que a gente sabe, não está nem aí para quem precisa de saúde nesse país, para quem mais precisa de saúde nesse país, que é o idoso, e que além de mais precisar de saúde, está perdendo o plano de saúde por rescisão unilateral ilegal e ainda por cima está tendo desconto na sua folha de pagamento, que já é pouca coisa. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.